Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu quero trazer aqui um estudo da JLL, uma consultoria imobiliária super conceituada sobre a volta aos escritórios, né? Questões aí de home office, modelo híbrido. E se você tem fundos imobiliários de setor de laje corporativa, você simplesmente não pode perder esse vídeo. Fica aí e assiste até o final. Então já vamos para alguns dados preliminares aqui. Antes é importante notar que a comparação aqui desse estudo primordialmente o primeiro TRI de 2020 contra o primeiro TRI desse ano, né? O primeiro TRI de 2020 foi o trimestre ali que a gente ainda teve uma normalidade, né? Foi antes das medidas de restrição da pandemia. Então, a gente já tem alguns dados preliminares aqui. 66% de frequência média dos escritórios considerados A e AA, gerenciados pela JLL em São Paulo, 83% no Rio de Janeiro, e a média aqui dos escritórios classificados como A e AA no Rio e São Paulo de 69%. Essa média aqui, né, ela tem um peso maior de São Paulo, por isso que o número está mais próximo da média de São Paulo. Tá? É importante também a gente avisar que esse não é um estudo do mercado em geral, mas é um estudo dos ativos que são gerenciados pela JLL, que é uma grande consultoria, sim, serve de uma boa proxy, né? Tem uma representatividade relevante, mas não é do mercado todo em geral. Tá? Aqui ele mesmo diz, né, foram 14 edifícios do Rio, 35 de São Paulo, sendo 39% dos edifícios considerados de classe B e 61 de classe A e AA. Aqui ele dá algumas características aqui. Considerou todas as regiões, tá? Primária, secundária e alternativa da cidade de São Paulo, principalmente, que é a região mais desenvolvida, né? Principal mercado de laje corporativa, é importante você saber aqui. Isso aqui também é muito utilizado na análise de fundos imobiliários do setor de laje corporativa. E aqui a gente, antes da pandemia, o mercado apresentava cenário e perspectivas positivas. A gente pode ver isso aqui, deixa eu até aumentar mais aqui. O primeiro TRI de 2020, né? A gente teve uma vacância ali de 13,6% e hoje em dia a gente está com 23,2%, né? Um aumento aí de quase 100%. Chegou a estar pior, né? Bateu aí 24,6%, agora já deu uma diminuída. A tendência, né, é melhorar se a economia ajudar também. No Rio de Janeiro já estava uma situação já complicada, né, com 34,8% e no primeiro TRI de 2020 de vacância, e fechou no primeiro TRI de 2022 com 37,4%. Né? Então já estava ruim, não tinha como piorar tanto, mas piorou, né? Não tem como não piorar mais com os momentos que a gente viveu. Né? Então chegou a bater um pico aqui de 38,1%, né? Quase 40%, mas também já teve uma leve melhora nessa situação. Né? Você vê em São Paulo aqui, ele traz todos os empreendimentos, tá, analisados pelo estudo, né, ou seja, gerenciados pela JLL, faz a comparação aqui, o número de empresas até aumentou, né, passou para 641, mas a frequência das pessoas ainda está em 64%, na média do estudo, em comparação ao primeiro TRI de 2020, e a vacância está em 22%, em comparação ao primeiro TRI de 2020. Isso todos os empreendimentos. Já nos escritórios classificados como A e AA, a população aqui é um pouquinho maior, 66% em comparação ao primeiro TRI de 2020, e a vacância aqui, curiosamente, é igual, 22%. O número de empresas também aumentou aí, tendo uma maior diversidade, tá? Então a gente vê uma frequência média de pessoas em escritórios de São Paulo no primeiro TRI de 2022, 64%, né, se considerado todos os empreendimentos gerenciados pela JLL, e 66% nos empreendimentos classificados como A e AA, né, que tem um padrão mais alto. Não é uma diferença tão relevante assim em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, né, essa comparação de todos os empreendimentos, ela está um pouquinho melhor em relação ao primeiro TRI de 2020, com 76%, né? Já a vacância está batendo 54%, e quando a gente pega os de mais alto padrão, classificados como A e AA, já é uma melhora mais significativa, com 83%, né, da população
e a vacância é 60%, a vacância maior, porém com mais pessoas frequentando, né? Então aqui, ó, frequência média de pessoas em escritórios do Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2022, 76% todos os escritórios gerenciados pela JLL e 83% nos empreendimentos A e AA. Aqui a gente vê, né, a questão também das empresas e da população, né, todos os empreendimentos aqui, já sem fazer a distinção entre Rio e São Paulo, fazendo a média toda, dá 66%, e a vacância 31%, e o número de empresas também aumentou de 708 para 719. Né? Quando a gente analisa os de maior padrão, a população está em 69%, como a gente viu lá em cima, e a vacância em 31%. A vacância também, curiosamente, aqui está na mesma proporção, e a população um pouco maior nos edifícios de maior padrão. Né? Então, frequência média de pessoas em empreendimentos gerenciados pela JLL, 66% São Paulo e Rio de Janeiro, e 69% nos escritórios de mais alto padrão, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Aqui ele coloca as regiões primárias de São Paulo, né? Faz um detalhamento maior por região. Você vê que a região primária está com 71%, um pouco maior que a média, secundária 56% e alternativa 58%, né? Ambas abaixo da média. Né? A região primária apresentando uma resiliência mais forte. Né? Em relação à vacância por regiões também, as regiões primárias estão com apenas 15% de vacância, as secundárias estão com 38% e as alternativas com 24%. Se a gente for comparar aqui primeiro TRI de 2020 com o primeiro TRI de 2022, a gente teve um aumento aí nas regiões primárias de 5%, um aumento de 6% nas alternativas e um aumento de 7% nas secundárias em relação à vacância. Né? O número de empresas por região tem uma concentração maior nas regiões primárias, né? E, posteriormente, nas alternativas ainda ficam à frente das secundárias, com 167, e a secundária com 138 empresas. Tá? A frequência por região, tá? Na cidade de São Paulo, dos escritórios de maior padrão, a comparação também na região primária fica um pouco mais favorável, né? 70% contra 61% nas regiões alternativas e secundárias. Né? E se a gente isolar também aqui os edifícios de maior padrão, a vacância aqui em 15% na primária, 28% na alternativa e 37% na secundária. Empresa, número de região por empresa nos edifícios de maior padrão, 157, né, na primária, concentrando também o maior número de empresas, 112 na secundária e 83 na alternativa. Né? Aqui a gente viu que tem uma diferença aqui de posição entre alternativa e secundária quando você destaca por padrão. Né? Então aqui a gente traz, por último, a média de área ocupada por pessoa, né, que mostra o adensamento dos escritórios. Aqui ele faz várias, né, divisões. Vamos pegar aqui, por exemplo, São Paulo, todos os empreendimentos. Primeiro TRI de 2020 era 8,8, e a gente tem aqui no primeiro TRI de 2022, 12,8, já não é uma diferença tão grande, né? O pico aqui chegou a 30,7, né, que foi logo ali na fase talvez mais crítica da pandemia. Se a gente pega os escritórios de maior padrão, o primeiro TRI estava em 10,5, agora o primeiro TRI de 2022 está em 14,9. Vamos pegar o Rio de Janeiro aqui já para a gente fechar. Todos os empreendimentos estavam em 9,2, primeiro TRI de 2022, e hoje, né, hoje que eu digo o primeiro TRI de 2022, né, está em 11,8, né? E o Rio de Janeiro classe A era 8 e agora está em 10,2. E basicamente era isso, tá, pessoal? Então você deixa aqui sua opinião nos comentários, né? Você vê, o estudo mostra claramente consolidação do modelo híbrido, né?
manterá os escritórios como fundamentais para a promoção de uma cultura de colaboração, etc. Então, você deixa aí nos comentários como é que está na sua cidade, se você já voltou ao trabalho, não voltou, se você é a favor, é contra o home office, prefere trabalhar em casa, prefere trabalhar no escritório, né, gosta da flexibilidade. Então, era isso. São informações importantes, tá? Principalmente para quem tem fundos imobiliários na carteira do setor de laje. E era só isso, tá, pessoal? Deixa um like aí, dá aquela moral, se inscreve no canal. Abraços.